O Agricultura BR desta segunda-feira traz as informações a respeito das processadoras de carne de aves. Mais uma das gigantes do país dão férias coletivas às suas equipes. Safra 2018-2019 de cana-de-açúcar tem início oficialmente no Centro-Sul. A expectativa é de uma temporada menor por conta da idade avançada dos canaviais. A Agricultura BR traz também uma análise importante sobre as áreas de produção norte-americanas projetadas para a temporada 2018-2019 e também os estoques trimestrais. E ainda o balanço positivo do setor florestal do Brasil, que no primeiro bimestre deste ano teve uma alta de mais de 30% no saldo da balança comercial. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. A Agricultura BR vai começar essa edição falando a respeito de um assunto muito importante. Antes de mais nada, uma boa tarde para você, um excelente início de semana, porque começamos falando a respeito dos efeitos que estão tendo sobre a indústria brasileira de carne de frango no quadro Agroações. E a Aurora Alimentos, a terceira maior processadora de carnes de aves do país, também anunciou ao final do dia, no final do expediente da última quinta-feira, depois do mercado fechado, que vai também dar férias coletivas a um dos seus parques industriais. Essas férias coletivas já começam a partir do mês de junho, do dia 1º até o dia 30. Essa unidade fica na cidade de Abelardo Luz, no estado de Santa Catarina. Neste comunicado, divulgado pela empresa no fim da última semana, ela comenta sobre a oferta excessiva e também a deteriorização de preços que acontece hoje em dia no Brasil. A gente leu uma parte desse comunicado, então, feito pela Aurora Alimentos. Oferta excessiva e uma deterioração de preços. Grande parcela da produção nacional destinada à exportação acabou permanecendo no mercado doméstico. A empresa cita ainda, entre as razões, decisão do governo brasileiro de desabilitar indústrias avícolas no país e a exportarem para a Europa desde o último bimestre de 2017. Nesse estágio, a capacidade de armazenagem a frio própria e de terceiros chega ao seu limite, disse a empresa, tornando-se então imperiosa a necessidade de reduzir temporariamente a produção. A Aurora Alimentos não é a única que anunciou férias coletivas em indústria processadora de carne de aves no país. Na mesma semana, um pouco antes, nos últimos 10 dias, a BRF, que é a maior processadora de carne de frango do país, anunciou também férias coletivas já no mês de maio para uma de suas unidades no estado de Santa Catarina. O motivo, além da situação que já vinha tendo, é também a suspensão da certificação para exportação da BRF para a União Europeia, que foi imposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vamos ver aqui esse quadro, porque aqui nós já começamos a ter uma situação na qual a Santa Catarina, a indústria de carne de aves Santa Catarina, onde está concentrada a maior parte do parque industrial brasileiro, começamos a ter indústrias paralisando. A Aurora, agora já anunciando, confirmando que no mês de junho vai ter, então, na cidade de Abelardo Luz, a sua unidade com férias coletivas. BRF já a partir do próximo mês, no mês de maio, também suspendendo as suas ações, suspendendo as suas atividades. Em teleconferência com analistas na última quarta-feira, os executivos da Marfrig afirmaram que estão focando os esforços no posicionamento da empresa e também no mercado de exportação para enfrentar a competição no mercado brasileiro com a maior oferta de proteínas de menor valor do que a carne vermelha. Fabiana, essa situação chega à tona agora no mercado e causa toda essa polêmica. Exatamente, era exatamente essa situação que a Agricultura BR trazia logo que foi desencadeada essa terceira fase dessa operação carne fraca, chamada Operação Trapaça. Logo que ela foi desencadeada, o primeiro impacto que se teve é pensar da seguinte maneira: primeiro, nós vamos ter
logo um impacto sobre o mercado brasileiro de proteína animal. Por quê? Porque a carne de frango com um preço um pouco menor, ela deve puxar as demais para um preço mais baixo. Essa situação já começou a ser sentida em boa parte do comércio varejista. Nos 2 últimos finais de semana já tem registro de preços mais baixos para a carne vermelha, caindo bem pouco, mas ainda assim com queda. Esse é um efeito de curto prazo, porque a indústria de carne de frango, ela tem uma capacidade de se ajustar em 30 até 40 dias. O outro efeito é sobre o mercado do milho. A própria Aurora, ela alega em seu levantamento ao mercado, ao seu demonstrativo, de que os custos mais altos, principalmente por conta de alguns produtos como o milho, encareceram, e com essa situação de ter mais competição no mercado interno, a situação ficou um pouco mais complicada. Na última semana, o Agricultura BR trazia em destaque os relatórios, aqueles relatórios muito esperados no último dia útil do mês de março, que traziam situação dos estoques norte-americanos no posicionamento do dia 1º de março de 2018 e também a primeira perspectiva, agora sim oficial, já dentro de levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano, para as áreas que serão ocupadas com soja, com milho, com trigo e algodão nos Estados Unidos. Em relação à soja, há uma pequena queda, uma queda ali de 450 mil hectares em relação às áreas ocupadas no último ano. É o que você vai conferir aqui na Agricultura BR, trazendo já uma projeção das últimas safras, né? Quanto que os Estados Unidos ocuparam de área. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, a temporada 15-16 teve uma ocupação total de 33.460.000 hectares com soja cultivada nos Estados Unidos. Um dado importante, antes da gente continuar falando desses números aqui, é em relação a do que está se falando aqui. Isso aqui é a área plantada, não necessariamente a área colhida de soja, mas a área que foi cultivada, então, lá na temporada 15-16, 33.460.000 hectares. Uma temporada depois, na 16-17, sobe para 33.750.000 hectares. A 17-18, a temporada que os americanos já colheram totalmente, 36.460.000 hectares. A 18-19 cai 1%, vindo agora para 36.010.000 hectares, de acordo com o relatório do Departamento de Agricultura americano. Nesta quinta também foi apresentado o relatório dos estoques trimestrais de grãos do país. O que diz respeito à soja chamou muito a atenção, uma vez que o relatório trouxe o volume 21% acima do que o país tinha na mesma data no ano passado. Vamos aos números então? De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no dia 1º de março deste ano, o país tinha em estoques 57.420.000 toneladas de soja. Nesta mesma época, no ano passado, os estoques estavam em 43 milhões de toneladas, mostrando, portanto, forte elevação nesse volume de soja disponível com que os Estados Unidos contam neste ano. Os americanos têm um relatório bastante completo que mostra como é que está a situação desses estoques que a Juliana falou, em mais de 50 milhões de soja que estavam estocadas no dia 1º de março de 2018, e eles distribuem isso, né? O que está dentro da fazenda, das fazendas americanas, e o que está fora da fazenda. Mas antes de comentar isso e trazer o gráfico, vou fazer um comentário bem interessante em relação a um país estruturado logisticamente e um país que é desestruturado. Estou falando do Brasil, você que é brasileiro sabe muito bem disso. Os norte-americanos têm só de soja mais de 50, ou tinham, no dia 1º de março, mais de 50 milhões de toneladas de soja estocadas e mais de 200 milhões de toneladas de milho estocados também, e isso com alguma tranquilidade, tanto dentro quanto fora das propriedades rurais. Agora sim eu mostro o que estavam dentro das fazendas e fora da fazenda em relação à soja. Olha só, aqui dentro das fazendas, 23.270.000 toneladas, as tecnologias hoje que os americanos têm, os silobags também, que eles usam bastante, proporcionam essa situação aqui. Fora das fazendas, 34.020.000 toneladas. Em relação ao dia 1º de março de 2017, há um aumento daquilo que está estocado nas fazendas de 28% e fora das fazendas, um aumento de 17% dos estoques americanos.
O mercado futuro da soja operou no fim da última semana com alta e alta expressiva, em virtude dos números divulgados a respeito da intenção de plantio. Apesar dos estoques estarem elevados, a área a ser destinada com a cultura veio em uma projeção menor do que o da temporada que passou a 2017-2018, totalmente inesperado pelo mercado, uma vez que acreditava em uma área mais extensa. Com isso, o mercado da soja fechou a última semana em alta e abriu esta semana também em movimento positivo. Neste momento, começa a reagir um pouquinho para baixo, vem quase na estabilidade, mas já em campo negativo. A posição de maio opera com leve queda de 0,02% agora e negocia o bushel do grão a $10,44 mais 50. Posição de julho vem a $10,55 o bushel, com leve queda de 0,04%. Enquanto isso, soja negociada em agosto em Chicago vem a $10,57 o bushel, sendo que na cotação máxima do dia, veja só, hoje já superou os $10,73. Mas agora inverteu o rumo no mercado, vem com leve baixa de 0,09%. A Agricultura BR fala agora sobre alguns fundamentos econômicos aqui no Brasil, em relação principalmente ao que foi divulgado hoje mais cedo pelo Banco Central, através da chamada Pesquisa Focus, que consulta economistas das 100 principais instituições financeiras do país. Em relação ao que deve acontecer, a visão deles é de uma situação na qual nós temos uma inflação cada vez mais baixa no país. Com isso, eles têm enxergado um cenário no qual a taxa de juros, a taxa básica brasileira, pode ser menor, ter um novo corte no mês de maio, em meio a uma outra situação, porque os mesmos economistas estão vendo que a economia brasileira deve ter um crescimento menor do que estava se vendo até agora. Com isso, a expectativa é de um novo corte na taxa básica de juros do Brasil, na taxa Selic, na ordem de 0,25%, trazendo a taxa para 6,25%. É claro que esse boletim Focus traz também a visão sobre outros fatores, além da taxa de juros, também traz a inflação está sendo vista como baixa, que eu já disse, fala sobre o dólar também. Acontece que o dólar, ele tem uma situação muito maior, muito mais macro do que apenas aquilo que acontece no país. Aquilo que vem acontecendo em relação aos Estados Unidos e também algumas disputas comerciais com a China influenciam muito. E o dólar é fundamental para os produtos de exportação do Brasil. Destacamos agora uma moeda norte-americana que está sendo operada aqui no país com uma alta de 0,42% a R$ 3,31 mais 5 para o dólar comercial. Neste cenário, nós temos um pouco de capital que tem saído do Brasil, é inegável, indo para mercados mais consolidados, como os próprios Estados Unidos, que aumentaram sua taxa de juros. Enquanto que aqui no Brasil, a taxa de juros tem uma inclinação a ser mais leve. Vamos agora aos preços da soja nos portos do Brasil. Os dois maiores exportadores do grão, Porto de Santos e Paranaguá. Esta semana começa com o valor da saca acima dos R$ 80. No Porto de Santos, está operando neste momento em R$ 81,50. A gente vê aqui a trajetória de preços nestes últimos dias. A gente tem na tela o Porto de Paranaguá, eu faço uma correção aqui, nos últimos 90 dias, registrando elevação superior a 12%, com os valores atuais já nos R$ 82 a saca. Vamos relembrar como eram os preços, então, lá atrás. No dia 2 de janeiro, cotação estava em R$ 73 a saca. Fechava aos R$ 75 no dia 15 de fevereiro e alcançava os R$ 79,50 em meados do mês de março, também registrando este valor no dia 19. No dia 27 do mês, chegava aos R$ 80,50 e na data atual opera aos R$ 82. A gente vê essa elevação forte acontecendo mais recentemente para o valor da soja no Brasil, em virtude dos preços lá em Chicago, que subiram com força também neste último período. Porto de Paranaguá, então, preço da saca está em R$ 82. Outro motivo que a Agricultura BR já tem destacado há algum tempo é esse prêmio pago nos portos brasileiros, principalmente por conta da China, que tem
pode-se dizer, aumentado a sua gordura, tem adiantado algumas compras e isso faz com que o prêmio suba no Brasil. Na última semana, um levantamento feito aqui pela Agricultura BR, junto às empresas, instituições e também corretoras, mostrava uma alta muito forte. Chegava a $1 o prêmio pago por bushel, enquanto que no ano passado o valor era de 1/3 desse valor. E aí, com isso, claro, soja sobe e isso traz uma situação muito melhor para o sojicultor brasileiro. Juliana falava de Paranaguá, então eu vou falar de Santos, é o maior embarcador de soja do país, com alta de 10,88% nos últimos 90 dias. Em 2 de janeiro estava em R$ 73,50 a saca, dia 15 de fevereiro, R$ 75 a saca. Veja só que entra em março com 70, já no meio de mês de março, no dia 19, a R$ 79 a saca, mas chama aqui a atenção que o Brasil, no momento em que estava com a maior disposição da oleaginosa, por conta da colheita em andamento, aí que sobe a soja, exatamente por conta desse fator China, fator prêmio pago no porto. Dia 27 de março, R$ 80, dia 2 de abril, R$ 81,50 a saca, pouco mais de 10% de alta para os últimos 90 dias. E o Agricultura BR fala agora a respeito da colheita de soja, que de acordo com a consultoria AG Rural, até a última quinta-feira atingiu 71% das áreas de cultivo, um avanço intersemanal de 6 pontos percentuais. Vamos saber como é que está essa colheita de soja em 2018, comparado ao último ano e também a média dos últimos 5 anos, média histórica. Veja só que até o dia 29 de março alcançava 71%. Se compararmos à mesma data do ano passado, estava em 74%, portanto, aqui um atraso de 3 pontos percentuais. Entretanto, a média histórica dos últimos 5 anos é de 69%, então, com isso, veria com adiantamento de 2 pontos percentuais, de acordo com a agência AG Rural. Na maioria dos maiores estados produtores de soja do Brasil, a colheita já está na reta final. Acompanhem com a gente os dados de acordo com a entidade de cada estado que a gente traz aqui. O estado do Mato Grosso contabilizou até o dia 30 de março, ou seja, até a última sexta-feira, 97,5% de área colhida. Os dados são do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O Paraná contabilizou até o dia 26 do mês, 81%, de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado. E em Mato Grosso do Sul, a área colhida chega aos 96,3%, de acordo com dados do SIGA-MS, que é da AproSoja do Estado, contabilizados, portanto, até o dia 29, quinta-feira da semana passada. A atividade, então, chegando ao fim nestes 3 estados. Já a comercialização tem um ritmo diferente desse de colheita. Vamos saber como é que ela vem, então, também nesses estados brasileiros. É a que a Agricultura BR destaca agora. No estado de Mato Grosso, até o último dia 12 de março, 61,6% da produção da soja havia sido comercializada. Mato Grosso pesa muito na média nacional porque é o maior produtor e exportador da oleaginosa do país. Já no estado do Paraná, até o dia 26 de março, alcançava apenas 31%. Paraná também tem um peso forte porque é o segundo maior produtor de soja do país. Já no Mato Grosso do Sul, até o último dia 26 de março, Mato Grosso do Sul, que é o quinto maior produtor de soja do país, chegava a 45,3% da área aqui vindo a comercialização de soja por todo o país. Vamos saber agora como é que está a previsão do tempo nesses estados no qual a colheita já está em fase de conclusão. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana.
Olá, boa tarde a todos. Os estados da região centro-oeste mais o Paraná já estão praticamente na reta final em relação ao andamento da colheita da soja na parte central do Brasil. As últimas chuvas, especialmente entre Mato Grosso e Goiás, ainda atrapalharam um pouco o andamento da colheita, mas agora a condição ainda deve seguir favorecendo essas atividades finais em relação à colheita da soja. A umidade do solo segue mais elevada, especialmente no Mato Grosso e em Goiás. Isso porque as chuvas por lá seguiram mais frequentes e também com forte intensidade. Tanto que os índices de umidade do solo entre Mato Grosso e Goiás ficam em torno de 90%, alcançando até 100% em algumas localidades. No Mato Grosso do Sul e no Paraná, as últimas chuvas foram mais fracas, o predomínio de tempo mais seco acabou diminuindo as condições hídricas do solo, mas os índices ainda seguem bastante favoráveis, em torno de 60% até 80% entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná. Para os próximos dias, tem predomínio de tempo seco, uma massa de ar mais seco acaba avançando aqui pelas áreas mais ao sul do Brasil, garantindo tempo firme entre o Paraná e Mato Grosso do Sul especialmente. Então, as pancadas de chuva que devem acontecer na parte central do Brasil acontecem entre o norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. E as chuvas ainda devem seguir bastante significativas, tanto que o volume de água deve seguir mais elevado, alcançando até 50 milímetros em algumas áreas do norte e oeste do estado do Mato Grosso. E isso acontece por conta de instabilidades lá no alto da atmosfera, que acabam sendo associadas com um sistema conhecido como Alta da Bolívia. Então, a circulação dos ventos, devido a esse sistema, acaba mantendo as pancadas de chuvas mais frequentes na região centro-oeste. No decorrer da segunda semana, entre os dias 8 e 12 de abril, as instabilidades até voltam a acontecer entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, só que a chuva volta a acontecer, mas de fraca intensidade. Tanto que os acumulados são baixos e não passam de 15 milímetros no oeste do Paraná. No Mato Grosso e em Goiás é que as pancadas de chuvas ainda devem persistir de maneira mais frequente e também de maneira mais intensa. Os acumulados de água entre o Mato Grosso e Goiás agora até diminuem um pouco, mas no norte do Mato Grosso a chuva ainda deve seguir bastante significativa e acumulados em torno de 30 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 17 de abril, tem previsão de chuva na maior parte do centro-sul e esses estados que já estão com as atividades de colheita da soja bastante adiantados ainda devem receber pancadas de chuva, só que como é uma chuva mais fraca, não deve atrapalhar o andamento das atividades no campo. Então, durante as próximas semanas, os produtores de soja da região centro-oeste e também do estado do Paraná devem seguir normalmente com as atividades de colheita no campo e também devem seguir em fase de finalização. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A consultoria AG Rural concorda com os levantamentos estaduais feitos a respeito do ritmo final de colheita. Alguns estados, no entanto, estão com as atividades mais atrasadas, como é o caso do Rio Grande do Sul, que é o que está mais tardio nas atividades de colheita. De acordo com dados da consultoria AG Rural e da Conab, compilados pela equipe do Agricultura BR, a área colhida até o momento no estado gaúcho chega a 12%. Vamos aos números do estado, então. A área plantada com a cultura foi de 5.690.000 hectares. A produtividade média esperada para esta safra é por lá de 51,36 sacas por hectare, um nível menor do que os demais estados produtores de grande porte, como os que a gente estava comentando há pouco, por conta da seca que o estado gaúcho sofreu. A produção com isso ficou projetada em 17.540.000 toneladas e a colheita está lá no comecinho ainda, apenas 12% de área trabalhada até agora. Bom, vamos saber como que fica o clima então para esses produtores gaúchos que estão dando início às atividades no campo. Quem traz os detalhes é a Juliana. Juliana, como que fica o clima no estado gaúcho? Para quem está colhendo a soja no Rio Grande do Sul, o clima vem favorecendo o andamento das atividades no campo, porque é o tempo seco que vem predominando na maior parte do estado. Apesar de alguns episódios de chuva que aconteceram no Rio Grande do Sul, mas que acabaram tendo curta duração. Só que esses episódios de chuva foram mais intensos e conseguiram aumentar as condições hídricas do solo. Dessa vez, no norte do Rio Grande do Sul, a umidade passa de 90%, nas demais áreas fica em torno de 70% até 80%. Para os próximos dias,
dias é o tempo seco que vai predominar. Uma área de alta pressão mantém o tempo firme aqui no interior do estado e acaba inibindo a formação de instabilidades. Então, os próximos dias vão ser ensolarados na maior parte do interior gaúcho. Chuva apenas na faixa leste do Rio Grande do Sul. Por conta da influência dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, acabam trazendo mais umidade, provocando pancadas de chuva, mesmo que de fraca intensidade, até pelo menos o dia 7 de abril. A partir do dia 8, a chuva volta a se espalhar mais uma vez. E a fronteira oeste que acaba recebendo os maiores acumulados de chuva e as pancadas mais frequentes. Tem previsão de volume de chuva de até 30 milímetros nas áreas mais a oeste. Nas demais áreas, o volume de chuva é mais baixo, não passa de 15 milímetros. No decorrer do terceiro período, até o dia 17 de abril, tem previsão de, mais uma vez, instabilidades abrangentes no Rio Grande do Sul, só que a chuva deve persistir com baixo volume de água. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva abrangente no Rio Grande do Sul, mas como não é aquela chuva forte, não deve atrapalhar o andamento das atividades no campo, especialmente a colheita da soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Combinado, Juliana, até já. E por aqui a gente vai para mais um rápido intervalo. A gente volta falando sobre o setor florestal do Brasil e o bom desempenho que ele teve no primeiro bimestre deste ano. Eu vou fazer o convite para você participar do programa conosco. É simples, mande a sua mensagem para o nosso Twitter, no Facebook, ou ainda foto, vídeo, aquilo que você quer ver no nosso WhatsApp. É o 67996562266. Estamos aguardando a sua participação. Voltamos em instantes. Um dos mais importantes ferrovias históricas do país, que liga Corumbá, de Mato Grosso do Sul até São Paulo, pode vir a ser retomada. Isso por conta de um acordo que está sendo firmado por Brasil e Alemanha, que pretende viabilizar o projeto e fazer diagnósticos econômicos a respeito dessa trilha. Responsável pela integração e o desenvolvimento de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a ferrovia que liga o Porto de Santos até Corumbá, na fronteira com a Bolívia, enfrenta muitos problemas. Mas um projeto que vai contar com o apoio da Alemanha pode recuperar a malha oeste, com 1.700 quilômetros. Em Brasília, representantes do governo de Mato Grosso do Sul e o embaixador da Alemanha assinaram um termo de cooperação técnica que prevê a ferrovia transamericana, ligando o porto de Ilo, no Peru, ao porto de Santos, passando por Mato Grosso do Sul. Apoiar o Brasil na estratégia de desenvolvimento do rede de transporte rodoviária, ferroviária, hidroviária. Eles vão dar suporte, treinamento e o embaixador hoje fez um compromisso, né, de levar o grupo, né, as empresas, né, a iniciativa privada também, né, conhecendo o projeto e a partir daí então, hoje ele já tem a disponibilidade, né, o interesse de investir nessa área. O secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, destaca que a assinatura do protocolo é mais uma etapa para viabilizar a ferrovia. Esse ato que nós fizemos aqui hoje, ele é mais um marco para viabilizar a revitalização da nossa malha oeste e, consequentemente, nós precisamos de investimento. Então, a Alemanha ela vai nos apoiar em tecnologia, em sinalização, em buscar investidores. Nós temos um apoio do governo alemão, vai mostrar que essa ferrovia é viável para que a gente busque também investidores. Então, a gente cumpriu mais uma etapa. A próxima etapa é alongamento desse prazo da ferrovia por mais 30 anos, que já foi pedido à NTT, da concessão, e que a gente faça um pedido. Aí nós temos possibilidade de buscar investidores, fazer um roadshow para todos os investidores internacionais para que a gente consiga investidores para revitalizar essa importante ferrovia que liga São Paulo, Mato Grosso do Sul e que é uma parte da nossa ferrovia transamericana que vai ligar o Pacífico, o Atlântico ao Pacífico. Odacil Canepa para o SBA. O desempenho do setor florestal do Brasil foi apresentado na última quinta-feira pela Indústria Brasileira de Árvores e a entidade que representa este setor. Os dados mostram que as exportações dos derivados da árvore plantada cresceram mais de 30% nos 2 primeiros meses deste ano,
ajudando a melhorar ainda mais o saldo da balança comercial do setor, que é positivo sempre. A gente sempre destaca aqui no Agricultura BR. Vamos aos números então. As exportações do setor no primeiro bimestre deste ano totalizaram 1,720 bilhões em faturamento. As importações, elas tiveram o registro de 170 milhões de dólares. Com isso, o saldo final da balança comercial ficou positivo em 1,540 bilhões, registrando uma melhora superior a 34% na comparação com o saldo da balança comercial registrado no primeiro bimestre de 2017. A celulose segue como o principal produto exportado pelo setor e responde por 80% das vendas. É o que nós vamos ver agora neste gráfico, você acompanha conosco. Você tem aqui as exportações do setor florestal no primeiro bimestre de 2018. Observe que o total exportado, faturado, é de 1,720 bilhões. Apenas com a celulose, 1,360 bilhões. Com papel, 370 milhões de dólares e com painéis, 40 milhões de dólares, de acordo com o IBÁ. O grande destaque deste primeiro bimestre de 2018 foi a ampliação e forte das compras de celulose pelos maiores países compradores deste produto aqui do Brasil. A China, que é o maior comprador da celulose do Brasil, ampliou em 40,7% as suas compras, chegando a 588 milhões de dólares em produtos importados. A Europa, que figura no segundo lugar desta lista, aumentou em 37,3% as suas aquisições, fechando o primeiro bimestre do ano com compras na ordem de 423 milhões de dólares. Já a América do Norte, que fica em terceiro lugar, aumentou em mais de 50% as importações da celulose brasileira, chegando no período a comprar 202 milhões de dólares em produtos. Olha, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial da produção de celulose e o primeiro lugar entre os países que produzem celulose a partir do eucalipto. E a Agricultura BR agora fala de milho, Juliana, porque eu sei que o pessoal em casa está querendo saber como é que está essa colheita do milho de primeira safra. E se a AG Rural, ela divulgou que a soja já chega a 71% da colheita, o milho de primeira safra, que ocupa uma área muito menor nessa temporada 17-18 e deve ter um resultado de produção muito menor, vem dessa maneira, é o que a Agricultura BR mostra agora no quadro. Chega a 51% da área colhida até o último dia 28 de março de 2018. Esse dado aqui é muito simples de explicar. O soja tem realmente um valor muito melhor do que o de milho, então você tem ali todos os esforços. Quando se tem as duas culturas, você tem um esforço maior em relação a colher a soja. Então chega a 51% até o dia 28 de março a colheita da oleaginosa, enquanto que quando você compara com um ano antes, você observa aqui que nós temos um atraso. Esse atraso aqui é de 12 pontos percentuais, já que em 2017, 63% da área estava colhida. A média para os últimos 5 anos é de 59%, de acordo com a agência AG Rural. Já em relação ao plantio do milho de segunda safra, as atividades estão praticamente encerradas por todo o Brasil, com exceção apenas do estado de Minas Gerais. Olha, em Mato Grosso do Sul, de acordo com a ProSoja local, a atividade de plantio chegou aos 99,3% até a última quinta-feira, dia 29 de março. De acordo com a apuração deles, o cultivo do milho avança com normalidade em toda a região, sem nenhum obstáculo muito significativo enfrentado até agora. A área semeada no estado deve ser a mesma da última temporada. Contudo, o rendimento é menor, o que deve fazer com que o resultado da temporada fique até 400 mil toneladas abaixo do resultado anterior. Veja conosco no gráfico aqui essa situação para a previsão de segunda safra de milho em Mato Grosso do Sul. Observe que a área é de 1.800.000 hectares, portanto sem alteração. Produtividade menor, com 85 sacas por hectare e uma produção estimada em 9.400.000 toneladas, de acordo com o SIGA-MS.
Se a produtividade das lavouras de milho no estado de Mato Grosso do Sul não é a melhor que o estado já registrou, os preços estão bastante positivos, animando o produtor. O valor da saca de 60 quilos do grão subiu muito neste mês de março, registrando uma das maiores altas do país neste último mês que passou. A gente mostra agora como está o valor da saca da soja em Mato Grosso do Sul na média para o estado. De acordo com a ProSoja local, através do SIGA-MS, mês de março encerrou com valor médio no estado a R$ 32,00 a saca, registrando alta, veja só, de 17,43% ao longo do mês e na comparação com o mesmo período em 2017, a alta passa de 32% no ano. A Agricultura BR agora destaca os preços do milho. É o acumulado do primeiro trimestre deste ano. É um primeiro trimestre que vem com valores em forte elevação. Situação que a Agricultura BR apontava lá no mês de dezembro que aconteceria. E aconteceu de fato. Muita gente acreditava que não viria subir e não se preparou. Não fez essas aquisições do milho que agora sobem e tem uma inclinação de continuar subindo. A novidade dentro desse cenário são as questões ligadas às exportações brasileiras de carne de frango, que até voltarem à sua normalidade, pode segurar um pouco esse preço do milho. Mas a tendência continua de fortalecimento. Destaque para o Centro-Oeste, falávamos de Mato Grosso do Sul há pouco, olha como sobe. Em 90 dias, primeiro trimestre acumulado aqui, alta de 44,94%, é uma alta muito forte para 3 meses. No dia 2 de janeiro, vinha com valor de R$ 22,25 a saca. No dia 26 de fevereiro, alcançava R$ 25,26. A maior parte dessa elevação para os valores do milho acontece durante o mês de março. Em março, os preços sobem todos os dias. No dia 9 do mês passado, chegava a R$ 29,75 a saca. Em 29 de março, R$ 32,25. Neste 2 de abril, retomada depois de um final de semana prolongado, vem com o mesmo valor do fechamento do mês de março, portanto, com uma alta acima de 44%. Os demais estados produtores da região centro-oeste do país também registram alta significativa nestes últimos 90 dias, não tão grande quanto Mato Grosso do Sul, mas também bastante expressiva. Mato Grosso, por exemplo, registra elevação de 27% no valor da saca do início do ano até agora. Vamos relembrar os valores para o estado, então? No dia 2 de janeiro, o ano começava com o valor da saca do milho negociada a R$ 19,25 no estado mato-grossense. No dia 26 de fevereiro, a cotação subia para R$ 20,25 e chegava aos R$ 22,50 no dia 9 de março. Março foi quando houve a maior elevação nas cotações. O valor chegou aos R$ 24,50 no dia 29 do mês, última quinta-feira, e nesta semana abre a comercialização também aos R$ 24,50, registrando alta, portanto, superior a 27% em 90 dias. A alta no estado de Goiás também é elevada, chega a mais de 25% de elevação no primeiro trimestre do ano. Veja conosco como é que vem se comportando os valores. No dia 2 de janeiro, R$ 25,25 a saca. O valor permaneceu estável. No dia 26 de fevereiro, permanecia com esse valor de R$ 25,25 a saca. No dia 9 de março, subiu para R$ 28,75 por saca. No final do mês passado, R$ 31,75. Primeiro dia útil de abril, vindo com R$ 31,75 por saca de 60 quilos.
A gente segue destacando o milho por aqui, mas agora no cenário internacional. Isso porque, você já sabe, no fim da última semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou a intenção de plantio do cereal do país nessa nova temporada 2018-2019, que em breve começa a ser semeada por lá. Os números mostram um recuo na área a ser plantada com o cereal. Volume esse de extensão de área que fica o mesmo e o menor desde a temporada 2015-2016. A gente trouxe os números na tela para você de casa acompanhar. Veja que naquela temporada 15-16, os Estados Unidos semearam 35.610.000 hectares com o milho. Temporada 16-17, volume de área cresceu para 38.040.000 hectares. Na safra passada, temporada 17-18, essa área recuou para 36,5 milhões e na atual temporada cai para 35.610.000 hectares, Fabiano, registrando uma forte queda e também uma situação importante, né? Uma área menor do que a área de soja por lá. Fato que não acontece geralmente nos Estados Unidos. Não é uma situação regular, a expectativa era inclusive que viessem iguais. Um outro dado importante, e aí em relação principalmente ao que tange o mercado no momento, os preços, em relação aos estoques trimestrais, é o registro do último dia 1º de março de 2018. Vocês vão ver um estoque americano muito elevado, mas é importante lembrar que os americanos produzem 330, 350 milhões de toneladas de milho, mas ele ficou com estoque ligeiramente maior do que o que tinha registrado no ano passado. Veja só, 1º de março de 2018, os estoques americanos com 225.820.000 toneladas. Um ano antes, ele estava em 219.040.000 toneladas de milho estocados. Portanto, entre 1º de março de 2017 e 1º de março de 2018, comparação sazonal, uma elevação no estoque americano de milho na ordem de 2%. Vamos ver como que o mercado do cereal opera nesse início de semana. Chicago é o destaque de agora aqui no Agricultura BR. Milho vem operando com alta por lá. A posição de setembro supera os $4 por bushel. Posição de maio vem a $3,89 mais 50, elevação de 0,45%. Posição de julho, $3,97 mais 75 bushel, alta de 0,37%. E a posição de setembro sobe na mesma proporção e vem negociando o bushel do grão agora a $4,04 mais 75, sendo que hoje já chegou aos $4,08, Fabiano. Exatamente, Juliana. Daqui a pouco nós vamos voltar, vamos para o intervalo comercial agora e ainda hoje você vai ter informações importantes a respeito dos outros dados desses relatórios, principalmente a área de algodão e também trigo nos Estados Unidos, porque essas culturas tiveram áreas ampliadas. E ainda hoje todos os detalhes sobre a safra de cana-de-açúcar nova, temporada 18-19, que começou neste domingo na região centro-sul do país. Fique conosco, voltamos já. Agricultura BR de volta, atenção para todos os números novos da safra 2018-19 de cana-de-açúcar do centro-sul do país. Começou oficialmente neste domingo, dia 1º de abril, a temporada 2018-2019 de cana-de-açúcar da região centro-sul do país. A expectativa para esta nova safra é de um volume menor de moagem. A consultoria FC Stone, inclusive, acredita que o volume seja o menor desde a temporada 2014-2015, quando uma seca castigou os canaviais do estado de São Paulo. Os números que trazem essa expectativa de safra menor dão conta de que a idade avançada dos canaviais é o principal fator que impede a produção de cana-de-açúcar da região crescer. Vamos aos números então? De olho na tela, você acompanha com a gente que a temporada 16-17 teve uma moagem de cana-de-açúcar de 607.100.000 toneladas. Temporada passada, 2017-2018, encerrou com 596.600.000 toneladas de cana sendo processadas. Já havia tido um recuo em relação à temporada anterior. Esta safra nova, portanto, temporada 18-19, registra o segundo recuo consecutivo, visto que a previsão da FC Stone é de uma safra de 590.700.000 toneladas da matéria-prima.
Além de uma safra mais enxuta, o grupo espera também uma produção de açúcares menor. O que significa isso? Significa que o total de açúcar recuperável, chamado ATR, ele vai ser menor nessa atual safra, vindo para 135 quilos por tonelada, o que representa, no comparativo com a temporada 2017-2018, a queda de 1%. Mas você vê esse dado no gráfico comigo, observe que a temporada 17-18 teve o ATR, o açúcar total recuperável, de 136 quilos e 40 gramas por tonelada. A temporada 18-19 tem uma estimativa de 135 quilos por tonelada, portanto, recua 1%. Em relação ao mix de produção, ou seja, o quanto de cana é direcionada à fabricação de açúcar e o quanto à fabricação de etanol, a consultoria FC Stone acredita em uma safra mais alcooleira, ou seja, em que mais cana será destinada à fabricação do biocombustível. A diferença em relação ao mix de produção da temporada passada fica em 5 pontos percentuais. No caso do etanol, a gente confere os dados agora na tela. A produção deve totalizar em 58,5% de toda aquela cana que vai ser processada. Já a fabricação de açúcar terá apenas 41,5% da cana processada direcionada à produção deste adoçante, e o motivo principal são os preços. Enquanto os valores do etanol no mercado físico brasileiro estão favoráveis, os do açúcar vêm em movimento de queda. E a FC Stone responde uma pergunta que é feita regularmente aqui pelos telespectadores do canal do Boi do Agricultura BR. Participação do etanol de milho na produção total. Olha só, expectativa de alta de 2% para 3,1%. A FC Stone, inclusive, coloca essa produção, volume de etanol produzido com milho, acima de 880 milhões de litros, o que representa uma alta de 66% frente àquilo que era projetado pela consultoria inicialmente. Veja só os dados aqui, porque eles chamam bastante atenção. A FC Stone mostrando 883 milhões e 300 mil litros produzidos de etanol à base de milho no centro-sul do país, na temporada 2018-2019, 66,3% frente ao que foi registrado na temporada 2017-2018. A participação sobe de 2% para 3,1%. Vamos saber agora então como fica o clima para a região produtora de cana-de-açúcar do centro-sul do país. Quem traz os detalhes é a Juliana Rezende. Ao longo dos próximos períodos, começa a atual safra de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil, especialmente. Então, os produtores já devem dar início às atividades de colheita e moagem das lavouras de cana-de-açúcar. Durante os últimos períodos, a chuva começou a diminuir aos poucos no centro-sul, tanto que as condições hídricas também diminuíram. Aqui nas áreas mais claras do mapa, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e até Minas Gerais, a umidade do solo vem diminuindo aos poucos. Ao longo dos próximos dias, tem previsão de tempo firme nas áreas mais claras do mapa, principalmente aqui na região sul, avançando até o interior paulista e o Mato Grosso do Sul. É uma massa de ar mais seco que atua e acaba inibindo a formação de instabilidades. Pancadas de chuva apenas na parte mais central do Brasil, que é entre o estado do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, ainda por conta da atuação de um corredor de umidade, que acaba sendo organizado por uma frente fria que se forma próximo à costa da região sudeste. Então, as pancadas de chuva desde o Mato Grosso até Minas Gerais ainda podem vir com intensidade mais significativa. Os acumulados seguem elevados, em torno de 50 milímetros em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Nas demais áreas do sul do Brasil, como é o tempo mais seco que vai predominar, mas pode chover apenas nas áreas litorâneas, isso por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. No decorrer da segunda semana, entre os dias 8 e 12 de abril, as instabilidades até voltam a se espalhar mais uma vez pelo centro-sul, só que são pancadas ainda de fraca intensidade e não devem atrapalhar o andamento das atividades no campo. Ao longo do terceiro período, até o dia 17 de abril, o cenário pouco vai mudar no centro-sul. Então, as instabilidades persistem, ainda que de maneira bastante abrangente na maior parte do centro-sul, só que a chuva fraca é que deve seguir acontecendo. Então, são pancadas muito irregulares e isoladas na maior parte do centro-sul, que não devem atrapalhar o andamento das atividades de colheita e moagem das lavouras de cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
Seguimos falando do setor sucroalcooleiro por aqui, mas vamos agora destacar os preços, tanto do etanol quanto do açúcar, no cenário físico nacional. A gente começa falando do biocombustível. Há pouco eu falava que os valores atuais estão favorecendo o mix de produção, direcionar mais a cana à fabricação do etanol, não é isso? Os valores sim vêm favoráveis, mas registrando algumas quedas semanais. De acordo com a apuração do CPEA feita no estado de São Paulo, o valor do litro do etanol hidratado caiu para R$ 1,80 nesta última semana, registrando a segunda semana seguida de desvalorização. A queda semanal ela foi expressiva, passou de 3%. No caso do etanol anidro, que é aquele que é adicionado à gasolina, os preços também vêm em baixa recentemente, apesar dos patamares ainda permanecerem favoráveis, satisfatórios ao setor. Nesta última semana, foi registrada uma nova baixa, levando o litro do etanol anidro a ser negociado a R$ 1,91 no mercado atacadista. O preço do açúcar vem registrando algum ganho neste início de mês de abril e também finzinho do mês de março. O CPEA tem apurado os valores no Porto de Santos e mostra alguma recuperação no valor acontecendo neste último período. O mês passado fechou com o valor da saca de 50 quilos do cristal a R$ 54,41, ainda em patamar bem menor do que o visto meses atrás, mas já mostrando algum esboço de recuperação. A alta no mês, o acumulado ficou em mais de 4%. Por aqui vamos saber como é que vem os negócios, então, com açúcar negociado na Bolsa de Nova York, na plataforma Ice Filters. Temos aqui destaques para o açúcar no mercado futuro, vindo hoje com alta em torno de 1%. Posição de maio é negociada a 12 centes mais 52 por libra peso, alta de 1,37%. Posição de julho, 12 centes de dólar mais 63 por libra peso, alta de 1,36%. A posição de outubro vem com 13 centes de dólar, alta de 1,01% neste momento. Negócios em elevação na Bolsa de Nova York para o açúcar. E o Agricultura BR traz em destaque agora a sua participação, que é sempre muito importante. Lembrando que você pode participar de diversas maneiras aqui no Agricultura BR. Pode ser pelo e-mail, pelo Twitter, pelo Facebook ou ainda pelo WhatsApp. Chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde. E no quadro de hoje mostra fotos de um telespectador lá do interior de Minas Gerais, Fabiano, que mostra pra gente a sua produção de café. Pode colocar na tela, então, as imagens enviadas pelo Antônio Carlos Joaquim, ele que é de Andradas, Minas Gerais. Manda uma mensagem para a gente, olha só, Fabiano. Olá, pessoal do Agricultura BR. Estas fotos são do meu pequeno cafezal da variedade Mundo Novo. Uma variedade de café, portanto, presente ali na propriedade rural do Antônio Carlos Joaquim, do interior de Minas, no município de Andradas. Antônio Carlos, obrigada então pela sua participação. Bons negócios para você. Daqui a pouco começa a colheita, então, lá no estado de Minas Gerais, dentro de um mês por aí. E a gente deseja, então, boas negociações por aí. Juliana e Selby, chegou a hora de sabermos como é que vem os negócios com café na Bolsa de Nova York, café arábica negociado por lá. Nós sempre lembramos essa pressão que os operadores de mercado têm exercido sobre o café arábica aqui no Brasil. Nós trazemos aqui hoje, olha só, queda acima de 1% para café arábica. Posição de maio, $1,16 mais 50 libra peso, queda de 1,39%.
A posição de julho é negociada a $1,18 mais 65 a libra-peso, vem com recuo de 1,25%. Enquanto que a posição de setembro mantém o piso de $1,20 mais 85 a libra-peso, negociada aí com uma queda em torno de 1,20%. Essa situação que nós estamos vendo aqui é meio que um acerto e também com um exercício de queda por conta do dólar aqui no Brasil, que segue com movimentação ou tendência de alta. Essa alta do dólar faz com que os valores em reais fiquem melhores. Lá em Nova York, eles acabam fazendo uma espécie de correção e acabam tirando esse ganho que o dólar proporcionaria aos cafeicultores aqui no Brasil. E no próximo bloco a gente traz em destaque as últimas notícias do setor de frutas do Brasil. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato mandando foto, vídeo e também mensagens a respeito da sua produção. Envie para o nosso WhatsApp, é o 679-9656-2266. Voltamos já. E falta pouco menos de um mês para a 25ª edição da AgriShow, que acontece em Ribeirão Preto e conta com cobertura completa, total, do Canal do Boi, inclusive com estande participando nessa feira do Sistema Brasileiro do Agronegócio. De qualquer maneira, os expositores pedem mais apoio em relação à feira e principalmente aos recursos disponibilizados para os produtores. Quem fala a respeito deste assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. A maior feira agrícola da América Latina, a AgriShow, vai ocorrer entre os dias 30 de abril e 4 de maio em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. De acordo com os organizadores, neste ano a feira vai ocupar uma área de 440 mil metros quadrados, com estandes de mais de 800 marcas do agronegócio, e espera um público superior a 170 mil pessoas. Na edição passada, os negócios durante a feira movimentaram 2 bilhões e 200 milhões de reais, o que corresponde a um crescimento de 13% no faturamento. Para 2018, o aumento de 2 dígitos não deverá se repetir, mas mesmo assim, a perspectiva é otimista e pode registrar crescimento de 5% a 8%. A 25ª edição da feira terá como tema o avanço tecnológico no campo. Entre a programação especial, haverá o Fórum da Inovação, com palestras e debates focados no assunto. Para sustentar o avanço na comercialização de máquinas, o setor precisa de recursos e reivindica melhorias para as linhas de crédito, mirando o próximo Plano Safra, que deverá ser lançado pelo governo até o mês de junho. Gustavo D'Angelo para o SBA. Começou a entre-safra do melão no Rio Grande do Norte e no Ceará, grande região produtora do país que é propícia à produção do fruto por conta do seu clima, que torna o fruto mais doce. Até julho, a oferta do produto deve ficar mais restrita. Devido ao início deste período de entre-safra, as cotações registraram valorização nos últimos dias. Na região cearense, o melão amarelo tipo 6 e 7 foi vendido por R$ 25,20 a caixa de 13 quilos. O valor 6% superior em comparação ao da semana anterior. Já no atacado de São Paulo, a variedade foi comercializada por R$ 27,00 a caixa. O mercado de banana nanica ficou estagnado nos últimos dias devido à ampla oferta do produto disponível nas áreas produtoras. De acordo com a apuração feita pelo CPEA, o mercado não absorveu o alto volume da fruta disponível, que já trabalhava com sobras do período anterior. Este fator, aliado à proximidade do feriado da Sexta-feira Santa e da Páscoa, culminou na baixa de 8% nas cotações no atacado, totalizando o preço médio de R$ 33,75 pela caixa de 22 quilos. Neste cenário, atacadistas chegaram a cancelar várias cargas que já estavam fechadas com os produtores, sobretudo na região do Vale do Ribeira e em Santa Catarina.
E no interior de São Paulo, a ampla oferta de melancia tem pressionado as cotações. Com a retomada das atividades da colheita em Itápolis, São Paulo, na última semana, o preço então recuou. O aumento do volume ofertado nesta praça já era esperado. Já em Marília, a colheita foi um pouco menor, mas não refletiu diretamente na oferta, já que devido aos feriados religiosos, houve acúmulo de frutas. Com isso, o preço médio da melancia graúda, que é a que tem mais de 12 quilos, foi de 53 centavos o quilo, valor 11,5% inferior ao da semana anterior. Para os próximos dias, a expectativa é de que o escoamento seja melhor devido ao início do mês e à retomada do ritmo de mercado após a Semana Santa. Por aqui vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para algumas áreas produtoras de hortifrutis no estado de São Paulo e também no nordeste do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. As lavouras de hortifruti do estado de São Paulo e do interior nordestino seguem bastante beneficiadas ao longo dos últimos períodos, mesmo com a diminuição das chuvas no interior do estado de São Paulo. Mas, na região nordeste, as condições hídricas vêm aumentando cada vez mais por conta do aumento das chuvas por lá. A umidade do solo segue mais elevada no interior do nordeste, principalmente entre o Maranhão, Piauí e Ceará, mas, de maneira geral, grande parte da região já vem apresentando um aumento bastante significativo dos índices de umidade do solo. No interior paulista, a umidade diminuiu um pouco, mas mesmo assim ainda se mantém em índices em torno de 60% até 80%, o que segue beneficiando o desenvolvimento das lavouras de hortifruti na região. Para os próximos dias, o tempo mais seco predomina no interior paulista, mas tem previsão de chuva na faixa leste e norte do estado de São Paulo, apesar de ser aquela chuva mais fraca e com baixos volumes de água. Na região nordeste, o tempo mais seco também predomina no interior da Bahia. Agora, pancadas de chuva de forte intensidade seguem acontecendo nas áreas mais ao norte e até na faixa leste. O volume de água é bastante elevado entre o Maranhão, Piauí e Ceará, podendo ficar em torno de 70 milímetros em apenas 5 dias. Ao longo da segunda semana, entre os dias 8 e 12 de abril, as chuvas seguem fortes na faixa mais ao norte da região nordeste, então Maranhão, Piauí e Ceará ainda seguem recebendo pancadas bastante intensas e o volume de água segue elevado, em torno de 70 milímetros. Agora volta a chover no interior da Bahia, as pancadas voltam a ganhar um pouco mais de intensidade aos poucos, mas a chuva ainda deve ser um pouco mais fraca. No estado de São Paulo, o tempo mais seco volta a predominar, principalmente nas áreas centrais. De maneira geral, até pode chover, mas são aquelas pancadas de fraca intensidade e de curta duração. Ao longo do terceiro e último período, até o dia 17 de abril, tem risco para chuva abrangente na região nordeste. Apenas no interior da Bahia, tempo mais seco, só que dessa vez as pancadas já começam a perder um pouco mais de intensidade, tanto na faixa norte como também na faixa leste da região nordeste. No estado de São Paulo, a chuva ainda segue acontecendo, mas ainda de maneira mais fraca e com baixo volume de água. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva na maior parte das áreas produtoras de hortifruti do estado de São Paulo e também da região nordeste. A chuva é mais forte na faixa norte nordestina, mas de maneira geral, essa chuva começa a enfraquecer conforme nos aproximamos da metade do mês de abril. Então, como as condições hídricas seguem bastante elevadas, grande parte das lavouras de hortifruti ainda seguem beneficiadas nessas duas regiões. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O governo de Minas Gerais tem estudado alternativas para ampliar a produção de trigo no estado. De 2009 para cá, entidades como Embrapa e Epamig, a empresa de pesquisa agropecuária do estado mineiro, tem ampliado seus estudos acerca das técnicas de manejo e das variedades disponíveis para o cultivo em Minas Gerais, visando a rotação de culturas e também fazer o plantio do cereal na entre-safra. Um estudo feito pela Secretaria de Agricultura do Estado mineiro mostra que caso esse programa de incentivo ao plantio do trigo no estado seja realmente colocado em prática e os produtores façam a adesão a esta nova alternativa, a produção do cereal por lá poderia crescer em até
30% na próxima década. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria, enquanto na temporada atual 17-18, projeção da produção de trigo em Minas é de 236 mil toneladas, para a safra 2027-28, este número subiria para 307 mil toneladas, gerando um crescimento anual de cerca de 2,7%. O volume produzido no estado não tem muita significância na produção nacional, mas aumentando a sua produção interna, o estado, que tem um consumo superior a 1 milhão de toneladas, teria de importar menos de outros estados produtores. Seguimos falando a respeito de trigo, porque de acordo com aquele relatório que fala sobre as áreas norte-americanas para a temporada 2018-2019, o trigo, juntamente ao algodão, são as duas culturas que terão a área ampliada na nova temporada dos Estados Unidos. Ao contrário do que acontece com soja e milho, que Juliana e eu destacávamos que tem reduções de 2% e também 1%, respectivamente, no caso do trigo e também do algodão, ele tem ampliação. Vamos ver esses dados, porque eles acabam sendo estratégicos para quem está no Brasil e pode cultivar trigo durante essa situação de inverno aqui no país. Primeiro lugar, do lado de lá, do lado esquerdo, nós temos a situação na qual nós temos as áreas que serão reduzidas. Aqui nós temos as informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, nós temos as áreas de milho com uma redução de 2%, enquanto que a área de soja tem uma área maior, ou estimada sendo maior, de 1% para a temporada 2018-2019. Vamos trazer aqui o gráfico agora sim. Você vê aqui que a área de milho, para efeito de informação, com 35.610.000 hectares, recua 2%. Soja, 36.010.000 hectares, vem com uma área com redução de 1%. A de algodão é a que mais cresce. Falando do lado direito aqui, as áreas que crescem. Algodão cresce para 5.460.000 hectares, chega a 7% de área de cultivo. E a área de trigo, que é o assunto agora no Agricultura BR, sobe 3%, vindo para 19.140.000 hectares. Portanto, elevação na área de trigo norte-americano. Essa é uma informação extremamente importante para se entender o mercado internacional. E agora sim vamos saber como é que vem essa operação com trigo na Bolsa de Chicago. Veja que trigo recua, observe a posição de maio com queda de 0,72%, 4 dólares 47 centos por bushel. Posição de julho, 4 dólares 65 centos por bushel, recua 0,69%. Setembro, 4 dólares 82 centos mais 25 por bushel, com recuo de 0,61%. A Conab realiza na quarta-feira desta semana, dia 4 de abril, mais uma rodada de leilões em apoio à comercialização do arroz nos estados do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os leilões, que têm sido realizados desde o início do ano, têm como objetivo melhorar o preço do cereal no cenário físico nacional, que está abaixo do mínimo estipulado pelo governo federal. Nestes leilões, desta próxima quarta-feira, dia 4, serão colocados à disposição. A gente pode voltar aqui para o estúdio, já já a gente fala do preço do arroz no estado gaúcho. Serão colocados à disposição 107 mil toneladas do cereal para serem disponibilizadas para ter essa comercialização e assim receber o prêmio da Conab. Os números estão na tela. Na coluna em verde a gente vê que serão colocados à disposição 90 mil toneladas de arroz na modalidade do leilão PEP, que é aquele em que as indústrias e demais interessados fazem a compra do arroz conforme o valor mínimo estipulado pelo governo federal. Para o Rio Grande do Sul serão destinados 75 mil toneladas e para Santa Catarina 15 mil. Já o leilão da modalidade PEPRO, que é aquele que o produtor rural ou sua cooperativa negocia o preço de mercado de acordo com escolha o produto de acordo com o que está descrito no edital, serão disponibilizados 17 mil toneladas, sendo 15 mil para o estado gaúcho e 2 mil para Santa Catarina. O valor dos prêmios será divulgado pela Conab com até 2 dias de antecedência à realização destes leilões. Vale a gente lembrar que para participar deles é preciso que o produtor rural, cooperativa ou indústria que vá fazer esta operação esteja inscrito no SICAM, que é o Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais.
Agora sim a gente fala dos preços do arroz no estado do Rio Grande do Sul, grande motivador para a realização desses leilões da Conab. O valor da saca de 50 quilos do grão em casca vem operando abaixo do mínimo estipulado pelo governo federal, que é de R$ 36,01 a saca. Nos últimos dias da semana passada, a gente até viu o valor da saca chegar novamente à casa dos R$ 35, mas ainda assim o valor segue abaixo do custo de produção, no caso de alguns produtores. Na última quinta-feira, dia 29 de março, último dia útil do mês, o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca fechava o mês de março a R$ 35,11. Com as oscilações vistas ao longo do mês, o valor fechou levemente acima do negócio fechado no fim do mês de fevereiro. E no próximo bloco tem mais destaques para o clima no Brasil. A gente responde a dúvida de um telespectador do Nordeste do país que está preocupado com o nível dos reservatórios de água por lá. Aproveite para mandar sua pergunta também para a Agricultura BR. Você manda através do Facebook, do Twitter, do e-mail e manda também no WhatsApp. 67996562266. Lembrando que a sua participação é importante. Manda foto, vídeo aí da sua produção aqui para a Agricultura BR. É daqui a pouco, tudo isso e muito mais, depois do intervalo. A Agricultura BR de volta agora para fazer um convite para você, telespectador do Canal do Boi. Isso porque logo mais às 18 horas, pelo horário de Brasília, tem início o programa Pecuária BR com as notícias mais importantes do setor pecuário do país e também do cenário internacional. Para falar sobre os destaques de hoje do programa, eu recebo aqui Carla Lauton, ela que é jornalista do Pecuária BR. Carla, que bom ter você aqui, bem-vinda mais uma vez. O que o programa vai destacar nessa segunda-feira? Boa tarde, Ju, boa tarde a todos. O nosso destaque de hoje é do setor leiteiro. Logo mais à tarde, o CPE irá disponibilizar o relatório mensal do leite referente aos preços pagos aos produtores em março. No último relatório de fevereiro, os preços do leite haviam subido, sendo que desde maio do ano passado os preços haviam caído. Isso aconteceu e esses preços subiram devido à menor oferta no mercado, principalmente na região sul do país. E a repórter Annelise Nicolodi preparou uma matéria conversando com o economista-chefe da Farsul de qual a expectativa para o mercado nos próximos meses. E esses são os destaques de hoje do Pecuária BR, Juliana. Tá certo, Carla. Então fica o convite aí bastante interessante ao setor pecuário do país, em especial o setor leiteiro, nessa segunda-feira, trazendo o cenário, então, do que se passa, né, em relação aos preços e os outros obstáculos. E a gente acompanha tudo isso às 18 horas pelo horário de Brasília. Obrigada, Carla. Obrigada, Ju. Fica o convite, então. Tá aí, Pecuária BR começando logo mais. Você não pode perder. Gente, eu produzo tanto programa que fico doido. E agora está na hora de mais uma participação do telespectador do programa, porque chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde. E o Agricultura BR traz o destaque agora para a participação lá do Nordeste brasileiro. O pessoal está preocupado ali com a questão da água, com os reservatórios. Vamos saber quem está participando conosco. É o Éder, do município de Marcelino Vieira, no Rio Grande do Norte. Ele pergunta o seguinte: qual é a previsão de chuva nos meses de abril, maio e junho? As chuvas estarão na média suficiente para encher os reservatórios? O Éder aqui já está dizendo que os reservatórios não estão tão bem assim. Bom, quem vai trazer todos os detalhes a respeito da situação atual e da previsão de chuvas é a Juliana Rezende. Atenção.
Respondendo à dúvida do telespectador Éder, da região de Marcelino Vieira, no estado do Rio Grande do Norte, que quer saber como é que fica o tempo por lá ao longo do mês de abril e ainda também ao longo dos próximos meses. A disponibilidade hídrica do Rio Grande do Norte vem aumentando de forma mais gradual, mas com mais intensidade no interior do estado, tanto que as condições hídricas da faixa oeste do estado estão em melhores condições do que da faixa leste. Ao longo dos próximos dias tem previsão de chuva de maneira bastante abrangente em grande parte do estado, volume de água ainda também bastante significativo, de até 30 milímetros. Durante a segunda semana, entre os dias 8 e 12 de abril, o cenário pouco deve mudar. Então, tem áreas de instabilidades atuando por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra o interior do Nordeste e acabam mantendo essas condições de tempo mais instável. As pancadas de chuva seguem significativas, em torno de 30 milímetros é o volume de água para apenas 5 dias. E durante o terceiro e último período, até o dia 17 de abril, a chuva persiste, só que já começa a migrar um pouco mais as pancadas mais frequentes e também mais significativas para a faixa leste do estado. Então, as chuvas acabam sendo um pouco mais frequentes no decorrer deste final do mês de abril na faixa leste do estado, e essa tendência também deve acontecer entre os meses de maio e junho. Isso porque as instabilidades, como é comum para esta época do ano, acabam ficando cada vez mais frequentes e também intensas em toda a faixa leste do Nordeste, incluindo também a faixa leste do Rio Grande do Norte. E acaba que a chuva começa a diminuir aos poucos, principalmente no interior do estado do Rio Grande do Norte. Então, durante os próximos períodos, a chuva diminui aos poucos no interior e acaba se concentrando cada vez mais na faixa leste do estado. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado, Juliana Rezende. E é importante lembrar também que vem com uma chuva um pouco mais intensa sobre a região nordeste do país. Há cerca de 25, 28 dias, o nosso colaborador, o Gleiton Medeiros, lá do estado de Sergipe, Alagoas, ele trazia imagens de uma área de reservatório no Sergipe que mostrava que estava praticamente com 100% da capacidade. Minutos finais desta edição, a gente confere mais uma vez a soja negociada na Bolsa de Chicago, que hoje mais cedo vinha operando em campo negativo. Ela segue neste movimento de mercado com negócios caindo hoje em relação às altas expressivas de fechamento da última semana. A posição de maio opera agora $10,41 o bushel, baixa de 0,35%. Posição de julho cai 0,37% e negocia o bushel do grão a $10,51 mais 50. Enquanto isso, agosto, que hoje já chegou aos $10,73, quando no início da manhã de hoje operava em alta, agora cai 0,35% e negocia o bushel fabiano a $10,54. É praticamente os negócios mais baixos do dia para as posições negociadas com soja em Chicago. Vamos saber como é que vem o dólar comercial no Brasil. Vinha em alta na abertura do programa. Essa alta segue agora com 0,45% de elevação. Dólar comercial negociado a R$ 3,31 mais 6. E esta edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, obrigada pela companhia. Não se esqueça que você pode rever todo o conteúdo e as matérias que aqui foram exibidas hoje, acessando o canal do Boi no YouTube. A gente se vê na próxima oportunidade, então. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.